Bom dia, povo de Deus. Que Deus possa alcançar a família, a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Quero pegar a Bíblia Sagrada num texto aqui nesta madrugada. Acabamos de chegar de um culto abençoado ali da cidade da Lapa e vamos estar na fé agora fazendo uma oração. Primeiro eu quero trazer uma mensagem de Deus. Antes de iniciar a oração, quero trazer uma palavra diretamente do trono do nosso Deus. E a palavra que não nos deixa calar é essa, que está em Colossenses, no capítulo 2. Capítulo 2. É a palavra que tem falado muito ao meu coração. E eu creio que muitas pessoas irão tirar suas dúvidas. Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ó. Ninguém, pois, olha que forte isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, ou seja, juiz, contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Amados, eu quero trazer uma palavra de Deus aqui em cima desse texto que ora lemos, texto e contexto, porque não adianta eu ler só um texto e um versículo isolado e não trazer a revelação de Deus. Então, Colossenses, se você pegar aqui bem no início, você vai entender o que significa. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Aos Colossenses, a igreja de Colossenses. O título desse livro já começa. Colossenses recebeu esse nome por causa da cidade de Colossos, onde se localizava a igreja para a qual era endereçada a carta e deveria ser lida também na igreja vizinha de Laodiceia. Olha que forte isso. Então nós vemos uma carta que o apóstolo Paulo escreveu por conta de problemas, ou seja, uma situação que acontece nas igrejas. Nós sabemos que toda igreja ela tem o seu problema, ela tem a sua situação. Não existe uma igreja, um corpo hoje de igreja perfeito na terra. Não existe. Não existe uma igreja que não tenha algum problema, alguma situação em que tenha que se resolver. Então o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta à igreja de Colossos, também seria endereçada para a igreja que ora acabamos de ler, de Laodiceia, e eu gostaria de chamar a tua atenção para isso, porque nesse texto ele fala algo muito forte. Ele fala do tradicionalismo, ele fala de algo que muitas pessoas têm esquecido, muitas pessoas têm colocado a religião, têm colocado acima de tudo, acima dos mandamentos do Mestre, acima do que Jesus mandou, eles têm colocado a sua religião. E isso é o que tem condenado muita gente e tem mandado para o inferno. Ele está dizendo aqui, ele está sendo claro, dizendo a respeito de não sermos árbitros, que ninguém vos julgue essa atitude. Então, muitas pessoas têm julgado pela maneira que comemos, pela comida que você come, pelo sábado, né, que muitas pessoas acham, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, eles ainda vivem judaizando o evangelho. Esses dias eu coloquei aí uma arca, estou fazendo a campanha da arca, porém eu quero esclarecer bem esse assunto, que a arca não é um objeto de adoração dentro da igreja, jamais.
A arca é apenas uma maneira de eu estar explicando para o povo o que significava a arca lá no passado. Porque a arca ela é uma sombra. O apóstolo falou aqui. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver que é uma sombra do que vivemos hoje. É uma sombra do Novo Testamento. Porém, eu não posso desprezar o Velho, porque foi o Velho Testamento. Se não existisse o Velho Testamento, não existiria o Novo. E muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas não compreendem o que significa a santificação do sábado, por exemplo. As pessoas não sabem o que é isso. A santificação do sábado é muito fácil. A Bíblia diz que Deus santificou o sábado. Tanto é que a palavra sábado, ela simboliza, ela significa, aliás, a santificação. Significa um dia de descanso santificado. Né? Então nós sabemos que quando Deus ele fez tudo que tinha que ser feito, no sábado ele descansa. No sétimo dia, ele descansa e santifica esse dia. Porém, não colocou uma lei, porque o homem não trabalhava, o homem foi para o paraíso. Porém, quando o homem saiu do paraíso, também continua a mesma coisa. Mas, pastor, na época de Abraão não existia lei, existia estatutos, existia preceitos antes de Moisés. Mas a Bíblia não me mostra qual era o estatuto, qual era os preceitos. Mas se você abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus fala para Isaac: ora, você não sai da tua terra, fica nessa terra aí que eu vou te abençoar. Se você for como teu pai Abraão, meu amigo, que obedeceu os meus estatutos, as minhas leis, os meus preceitos, eu serei contigo. Mas que preceito, que lei, que estatuto era esse? Que não aparece. Mas a Bíblia diz que o povo dele fica, preste atenção, fica no Egito por 400 anos. E Deus já tinha falado para Moisés que isso iria acontecer. Porque Deus estava dando uma oportunidade para o povo que morava na terra. O povo que morava na terra, os heveus, os gigazeus, cananeus, tudo que morava nesta terra, era um povo que Deus esperava que eles tivessem uma mudança, talvez. Então Deus dá 400 anos e Deus fala lá em Gênesis capítulo 12, aliás, capítulo 15, se não me foge da memória, ele fala para Abraão: ora, a tua descendência, ela vai sofrer na mão de um povo que vai afligir esse povo, porém 400 anos, mas a quarta geração ela voltará para esta terra. Então Deus já tinha falado que o povo ficaria no Egito, sofreria lá no Egito, sabe? Deus ia sacrificar o povo de Abraão, ficando ali 400 anos debaixo de um jugo de Faraó no Egito, porque Deus esperava uma mudança do povo cananeu. Deus esperava uma mudança daquele povo. Se você ler, vou ler aqui para você entender o que diz a Bíblia. Aqui em Gênesis, capítulo de número 15, diz assim, ó, preste atenção. Olha só que forte isso. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão. Aqui no versículo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 15 diz assim, ó. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Olha que benção. Na quarta geração, quer dizer, depois de 400 anos, tornarão para aqui, para este lugar, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Quer dizer, Deus estava esperando que a medida se enchesse para ele poder entregar a terra e dizer, ó, vai lá, eles não quiseram mudança, acaba com tudo. E foi o que aconteceu. Então Deus deu 400 anos porque ainda não tinha chegado, ainda a medida de pecado, a medida de erro, a medida de iniquidade, a medida de problemas. Então a Bíblia diz que esse povo sofre por 400 anos. Preste atenção aí nessa palavra, é forte isso, o mistério é forte. E o que me chama a atenção é que na época em que Moisés tira o povo do Egito, a Bíblia diz que ele vem para o deserto, né? Ele vem para o deserto, traz o povo, mas a Bíblia diz que quando ele sobe para o Sinai, Deus, ele mesmo, escreveu os mandamentos, e um dos mandamentos está lá nos 10 mandamentos, sobre o sábado, um dia santificado, e Deus ainda fala algo muito forte para o povo dele, o povo judeu. Ele diz, olha, este povo, eu vou fazer um pacto com eles. E esse pacto será, o dia de sábado ninguém trabalha, o dia de sábado ninguém faz nada.
Essa é uma aliança que eu estou fazendo com os israelitas. É muito forte isso. Mas espera aí, você é judeu? Você é gentio. Era. Agora não. Agora você aceitou a Cristo, agora você entregou a sua vida para Ele, mas você já vai entender. Então, esse mandamento, esta constituição, era porque Deus, Ele estava criando um novo país para Ele, um novo povo, uma geração eleita que vinha de Abraão. Então Deus estava dando uma constituição, porque uma terra sem lei, uma terra sem mandamento, não vai dar certo. Então Deus estava criando os mandamentos e entregando nas mãos de quem? De Moisés. Mas a Bíblia diz que isso foi um pacto perpétuo para quem? Para os judeus. Ele libertou, ele usou Moisés para libertar esse povo que estava escravizado nas mãos de Faraó. Então esse povo tinha que jurar uma promessa, que o sábado ninguém trabalharia, que ninguém poderia fazer nada. Está entendendo? Mas a Bíblia diz que essa mesma lei que Deus criou, ela foi usada para quê? Para pessoas poder se promover em cima desta palavra. Jezabel, por exemplo, foi uma. Jezabel, ela chegou e viu o rei triste, ela perguntou, por que tu está triste, Acabe? O que está acontecendo contigo? Que você era para estar lá atendendo os súditos, tu está aí deitado, o que está acontecendo? Poxa, mas é que o Nabote aí tem uma vinha do lado do meu terreno e eu quis negociar com ele e ele não quis saber, então que rei que sou eu? Imagina, Acabe, a mente dele estava assim, o diabo lançando na mente dele isso. Então, Jezabel falou, vai comer, pode tomar água, fica tranquilo, porque eu vou trazer esse terreno para você. E qual foi a estratégia dela? A estratégia dela, chamar um sacerdote e dizer, ó, qual é a lei aí, o mandamento mais forte aí, que a pessoa que desobedecer esse mandamento, a lei vai ser aplicada como pena de morte. Olha, se alguém blasfemar contra Deus, essa pessoa está morto. Tiver 3 testemunhas, é o que basta. O que ela fez? Colocou um punhado de ouro no bolso, foi para a praça, achou umas pessoas lá, uns 3, disse, olha, vai ter que chegar um tal de Nabote aí, quando ele chegar aqui, você já levanta o dedo para ele e começa a acusar, dizer que ele blasfemou contra Deus, e todo mundo vai arrepiar na pedra. E foi isso que aconteceu. Usou a própria palavra de Deus para matar um inocente, você está entendendo? Para se promover e ter a vinha para o Acabe. Olha que a inveja faz, usa até a palavra de Deus. E Deus então começou, sabe, chegar aqui a iniquidade do povo dele agora, que está se corrompendo. A primeira presença de Deus na terra foi essa. Deus se encheu tanto que falou, não vou nem descer mais. Enviou quem? O Filho? Aí Deus enviou o Filho porque amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho. Agora Deus, entregando o seu Filho, lá em Mateus capítulo 5, você vai entender toda a sombra disso aqui. As pessoas começaram a criticar Jesus, porque Jesus curava no sábado. Jesus começou a pisar em cima da lei, começou a pisar no calo. Você está entendendo? Porque ele veio para morrer, ele não pecou. Porque ele não estava pecando contra a lei, ele estava curando pessoas. Mas mesmo assim foi um argumento para que as pessoas viessem matá-lo. Ele se intitulou Rei do Judeu, porque ele veio como Rei do Judeu. E para o judeu aquilo era... Poxa, uma pessoa sem formosura, uma pessoa que não tem linhagem, uma pessoa que, não, isso aí não pode ser nosso rei, não. E começaram a acusá-lo, começaram a partir para cima. Então a própria lei de Deus, o próprio mandamento de Deus, foi que colocou Jesus na cruz, tá? E Jesus foi o quê? Crucificado pelos seus próprios irmãos. E a palavra de Deus era para isso, para se promover. Alguém acusava, alguém ia lá, entregava, vendia por 30 moedas de prata. E o principal era o sábado. Sempre. Jesus operou 7 grandes milagres no sábado e isso acabou fazendo com que os fariseus se voltassem contra ele. Se voltassem, porque os fariseus chegavam e diziam, mas como tu pode fazer uma coisa dessa? Ele, eu sou o Senhor do sábado. E isso começou a criar uma revolta. Uma revolta. Tanto é que em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz assim, ó, o próprio Jesus falando, preste atenção, o próprio Jesus fala que eu vim não para mudar a lei, não vim tirar um tio dela. A lei do judeu, a Constituição. Cada país tem a sua Constituição. Entenda isso. Que Deus deu essa lei, que Deus deu essa Constituição, porque o reino judeu, o reino israelita, era teocrático. Era o próprio Deus que governava. Então Deus tinha que dar as suas leis, as suas ordens. Se eu sou rei, eu tenho que dar as minhas ordens.
Entendeu? Então o país tinha que começar debaixo dos mandamentos do Senhor. Tanto é que o próprio Deus fala para Josué: olha, se você não se afastar do livro da minha lei, dos meus mandamentos, você seguir ela de dia e de noite, entendeu? Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Deus falou isso para Josué. Deus entregou essa lei para Josué. Aliás, essa ordem para Josué. Entende? Então agora, como Jesus fala em Mateus capítulo 5, ele fala o quê? O que Jesus abre a boca e fala? Ele fala: eu não vim para mudar um tio, eu não vim para mudar nada dessa lei, até que se cumpra. Nem a lei nem os profetas, até que se cumpra a lei e os profetas. Você está entendendo? O que eles falaram. E a lei se cumpra em mim. Então como que se cumpriu a lei? Até que se cumpra. Então quer dizer, não foi mudado nada até que se cumprisse. Está entendendo? Então, o que acontece? Quando eles crucificam Jesus, que o sangue de Jesus é derramado, Jesus já tinha falado para os discípulos numa noite anterior. Ele pega um pedaço de pão, ele pega um cálice de suco e diz: esse aqui é o meu corpo e esse aqui é o meu sangue, a nova aliança, o novo pacto. O novo pacto não é mais o sábado. A nova aliança não é mais sábado. Porque foi por conta do sábado que Jesus foi entregue no madeiro. Agora, você é pai, você é mãe. Se alguém vai lá, entendeu? Nós temos que ter o perdão no coração, nós temos que amar. Mas se alguém faz alguma coisa de mal para alguém, para um filho, por exemplo, entendeu? Olha, foi feito por conta do sábado, por exemplo. Olha, foi porque esse camarada estava trabalhando no sábado, então nós matamos ele. E agora? O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar olhando: poxa, por conta dessa lei, por conta desse sábado, a pessoa vai acabar tirando isso daí. Agora, Deus, ele fez uma lei perpétua não para nós, ele fez essa lei perpétua para os judeus. Mas hoje existem pessoas que querem judaizar o evangelho, querem trazer esses costumes, a sombra para o presente. Isso é sombra, meu irmão. Tá? A nova aliança é no sangue, é no corpo de Cristo. Essa é a nova aliança. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Entendeu? Essa é a santificação. Antigamente, o judeu, por exemplo, precisava ir no sábado no templo e falar com o sacerdote e dizer: olha, eu pequei, eu fiz isso. Aí ele entrava lá no lugar santo dos santos, ele recebia a palavra de Deus e ali ele dizia: olha, você vai ter que trazer um cabrito, vai ter que trazer um grão tostado, vai ter que trazer uma farinha, um éfa de farinha para colocar aqui, apresentar a Deus, entendeu? Como sacrifício para que o seu pecado seja perdoado. Hoje não precisa. Hoje o nosso mediador não é sacerdote, não é pastor. Tem muita gente que fica pedindo oração: ora por mim, ora por mim. Você tem um mediador, meu irmão. Tem um mediador no céu que está agora te ouvindo. A hora que eu abrir a minha boca para começar a orar, vamos orar em o nome de Jesus. É Ele que vai, entendeu? Mediar você e Deus. A Bíblia diz que Ele fala: pedi e dá-se-vos-á. Está entendendo? Pedi e dá-se-vos-á. E Jesus ainda fala mais. Ele diz: tudo. Ele não coloca limite. Tudo que você pedir no meu nome, crendo, recebereis. Essa é a palavra. Entendeu? Então ninguém tem que julgar você pelo sábado. Ninguém tem que julgar você porque você gosta de comer uma bisteca de porco assada. Entendeu? Ninguém tem que julgar você por isso. Ninguém pode ser árbitro na sua vida. O próprio apóstolo está falando. E essa carta, ela serve para a igreja de hoje. Ela serve por quê? Porque eu vejo igrejas com a religião, e a verdadeira religião. O apóstolo Tiago diz em 1 versículo 27, a igreja imaculada, a religião imaculada de Cristo ela é imaculada, ela é limpa, ela é pura, não se corrompe com o mundo. É uma igreja que vai cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres. É uma igreja que vai se interessar por pessoas que estão necessitadas. E é isso que nós temos que colocar em foco, meus irmãos. Em o nome de Jesus, e eu quero orar por você nesta madrugada. Se você tiver qualquer dúvida, eu quero que você procure aqui, dentro da palavra do Senhor, aí em Colossenses capítulo 2 e versículo de número 16. Procura lá que você vai ver. Leia Mateus capítulo 5, que você vai ver o texto todo. Jesus falando sobre ódio, Jesus falando sobre raiva, Jesus falando sobre vingança. Jesus, ele é o nosso mestre, não foi nosso mestre, ele é o nosso mestre. É ele que traz a clareza para a nossa vida em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Essa madrugada Deus vai ter uma revelação profética para cada pessoa
E eu creio que Ele vai fazer coisas grandes, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Aqui eu estou clamando a Ti, meu Pai, nesta manhã. Nesta manhã, meu Deus, de sábado para domingo, aonde nós estaremos nesse domingo, Senhor, na nossa sede em Colombo. Meu Deus, e eu quero pedir a Ti que o Senhor venha abençoar a cada vida desta manhã. Pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros estados, outras cidades, pessoas, meu Deus, que estão no local de trabalho, que estão, meu Pai, na casa, que estão dentro do táxi, do caminhão, seja onde for, meu Pai, que o Senhor venha alcançar neste momento. O Senhor ouviu a oração até de Jonas, que estava debaixo do mar, dentro da barriga de um grande peixe. O Senhor ouviu a oração dele. O Senhor ouviu a oração de Paulo e Silas, que estavam presos, meu Pai, naquela prisão, meu Deus, amarrados. Estavam lá acorrentados, mas eles estavam cantando hinos, estavam louvando ao Senhor. E o Senhor, ó Pai, causou aquele terremoto. A Tua presença é um terremoto, é um fogo abrasador. Quando o Senhor apareceu para Moisés, meu Deus, no monte, até o Sinai tremeu. A Tua presença foi tão grande, meu Pai, que ele chegou a ficar brilhando de transparecer. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua graça agora, o Teu poder, a Tua unção para curar, para libertar, entrar com a Tua providência, anular desta pessoa. No meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que tem clamado, ó Pai, por uma porta de emprego, uma porta de trabalho, esta pessoa que tem, meu Deus, clamado, meu Deus, por uma cura, uma libertação, essa pessoa que não consegue abandonar o cigarro, abandonar, Senhor, as drogas, o alcoolismo. Meu Deus, nós sabemos que o Teu sangue tem poder, em o nome de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder para repreender. Deus de poder e de graça, nós clamamos a Ti agora. Vai entrando com a Tua providência nesse lar. Esta pessoa, meu Pai, que está recebendo a oração agora, meu Pai, sendo compartilhada esta oração, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, alcançar cada homem, cada mulher. Quebra agora, meu Deus, essa barreira do impedimento, essa maldição, meu Deus, que foi enviada através de uma macumba, essa maldição que foi enviada através de uma palavra, meu Pai. Ó, meu Deus, coloca por terra. Que o Senhor venha visitar agora esta casa, esta criança que está desenganada pelos médicos. Meu Deus, essa mulher que está sofrendo por conta dos problemas familiares, esse homem que está sofrendo por conta dos problemas familiares, esse jovem, meu Deus, que só tem trazido desgosto, meu Deus, para casa, não consegue abandonar o crack, a maconha, a cocaína, que o Senhor venha quebrar agora esta barreira, Senhor. Ah, meu Deus, ouve as nossas orações, os nossos clamores, meu Pai, pela madrugada, os nossos clamores, Senhor, que o Senhor venha nos alcançar. Ó Deus santo e poderoso, Deus de Israel, eu sei, meu Pai, que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Lamanagasuri mikandalabaia. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus já está falando comigo algo forte, algo muito forte. Deus está mostrando para mim aqui cadeias que estão sendo quebradas, cadeias que estão sendo, sabe, desfeitas, como foi feito ali para aquele Paulo e Silas, aqueles apóstolos que estavam atrás daquela prisão. Tem gente que Deus está ouvindo a sua oração, Deus está falando comigo. Deus está ouvindo a tua oração. E esta cadeia que tem prendido essa pessoa da família no jogo, no vício do crack, no vício da cocaína, no vício do cigarro, da prostituição, está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Esta situação Deus vai mudar, mas só creia, tem que crer na promessa, tem que crer que o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus está mandando dizer para pessoas aí, ó, que esta empresa não vai falir. Esta empresa não vai falir, não. Só creia, fica na obediência, fica no mandamento, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus está dizendo que
Ele vai te dar por herança. Deus está com conquistadores, pessoas que nasceram para conquistar, partir para cima. Tem que ser igual essa lâmpada que está acesa, clareando aqui, ó. Você tem que ser uma luz que brilha. Ei, meu Deus do céu, estou sentindo a presença dele aqui nesta madrugada, e Deus vai fazer coisa grande aí na vida de pessoas. Não tem demônio, não tem Satanás que vai impedir você de conquistar. Pastor, não aguento mais, estou revoltado. É verdade, a revolta é uma lâmpada acesa, a revolta é um fogo aceso, abrasador, e é isso que chama a atenção de Deus. A Bíblia diz que quando Gideão, ele se revoltou com a situação, a Bíblia diz que Deus entregou para ele o cargo da liderança sobre Israel. Você vai julgar. Você nasceu para vencer. Deus é com você. Deus é com você que não aceita. Você que está no jejum, está na oração, está no clamor, está dizendo, vou partir para cima, não aguento mais. É assim mesmo. É você que tem que atacar, não é ser contra-atacado. Aliás, não é ser atacado, não. Se o diabo contra-ataca é porque você está dando trabalho para ele, meu irmão. Então levanta a cabeça em nome de Jesus. Deus de poder e de graça. Vai alcançando agora. Deus está alcançando causa na justiça. Tem pessoas que essa semana vai testemunhar desta oração aqui, ó. Eu estou falando sério. Hoje estou falando da presença de Deus. Estou brincando aqui não. Eu estava no culto da Lapa e na terça-feira eu falei para o irmão, falei, olha, esta semana tu vai assinar um contrato que vai mudar a tua vida. Aquele irmão recebeu a oração, chorou. Eu não entendi as lágrimas dele, mas hoje ele estava no culto. Ele subiu em cima do altar e disse, eu quero contar o meu testemunho. Posso? Eu falei, pode subir em cima do altar e contar o teu testemunho. Ele disse, na terça-feira eu vim aqui nesta igreja. E eu falei com Deus. Eu falei, se o Senhor não fizer hoje na minha vida, se o Senhor não operar hoje na minha vida, se nada mudar, se o Senhor não falar comigo, nunca mais eu coloco os pés dentro dessa igreja. Poxa, pastor, ele colocou Deus contra a parede. Não, Deus está esperando pessoas revoltadas com a situação. Pessoas que partam para cima, é tudo ou nada. Não fica brincando. E ele tomou essa posição. Sabe o que aconteceu? Na quinta-feira, isso foi na terça. Na quinta-feira, ele assinou o maior contrato da empresa que ele trabalha. Maior contrato. E agora tem mais 5 contratos que está para ser assinado. Hoje ele estava testemunhando, alegre, feliz, porque o nosso Deus responde àquele que clama. Jesus citou sobre a viúva persistente, que todo dia ela batia na porta daquele juiz que não temia Deus, que não temia homem, aquele juiz que era corrupto, mas a Bíblia diz que todo dia ela estava lá, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Não desistiu. Ela não desistiu. O problema é que tem muitas pessoas que começam uma campanha e não conseguem terminar. Muitas pessoas que parou no meio do caminho. Estou falando com pessoas que vai ouvir agora o que eu vou falar para você. Deus, ele não é com quem olha para trás. Ele não é para quem olha para o tempo. Aquele que olha para o tempo, ele não lança a semente na terra. Ele não consegue acreditar. Quem olha para a situação, a volta ele diz, vou desistir, vou amarrar a chuteira e chega para mim. É isso que o diabo quer. Ele está fazendo de tudo para você amarrar a tua chuteira. Está fazendo de tudo para você desistir. Não desista, meu irmão. Eu não vou desistir. E você também não desista. Vamos partir para cima. É oração, é o clamor, é o jejum. Deus vai fazer justiça. Como aquela mulher. O próprio Jesus falou sobre a oração. Ele diz que você não deve desfalecer nunca. Nunca. Nunca desfalecer. O apóstolo também fala, se não me foge da memória, em Timóteo, ele fala que Deus não deu para você, e nem para mim, um espírito de covardia, um espírito de temor. Não, chega para mim, não quero mais. Deus não tem culpa dos problemas e das situações. Tem pessoa que abandona a igreja e diz, eu não vou mais na igreja por causa do irmão. Deus tem culpa então, né? Então você não vai mais na igreja porque o irmão lá, ele é o teu Deus. O pastor lá é teu Deus. Tá entendendo? Você não tem que olhar para irmão, para irmã. Se você serve a Deus, o resto é Baal, o resto é Azerá, o resto é Rimon, o resto é Dagon, o resto é Beuzebu, o resto é demônio. Entendeu? Se você serve a Deus, é Deus. Fica no pé, fica clamando, segura, fica na orla do manto e Deus vai fazer coisa. Em nome de Jesus, meu Pai, vai alcançando agora, entrando com a tua providência, com o teu milagre, nesta família, nesta causa, esta pessoa que necessita deste milagre, entra com a providência agora. Espírito da depressão, sai desta casa, sai desta família, demônio da magia negra, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, envia anjos aqui neste lugar, derrama da tua unção, da tua graça, que anjos
estejam lá agora, na casa desta pessoa, para pelejar. Nós oramos, nós clamamos, não tem limite para oração. Tua palavra diz, ó Pai, eu amo os que me amam, meu Deus, mas os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Eu creio na promessa, eu creio na tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus vai alcançar a tua casa. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Lembrando a todos aí de Colombo, Deus abençoe os irmãos de Colombo. Hoje, domingo, dia 22 de outubro, estará conosco lá na nossa sede de Colombo, pastor Jonathan Amorim. Alô, pastor Jonathan Amorim, ele estará conosco nesta noite de domingo, na campanha da Arca de Deus da minha casa, tá bom? Deus abençoe vocês, estaremos orando, logo mais, aí no domingo de dia, estaremos entrando em conexão, e eu creio que Deus, Ele irá fazer coisas grandes. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, família evangelizando nações. Deus abençoe.